Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário, aqueles que também nos acompanham de casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, temos a alegria de celebrar, de hoje, nessa segunda-feira, nos depararmos com essa liturgia, porque ela traz para nós aquilo que é a centralidade da nossa fé, que é a Eucaristia. A Eucaristia que precisa cada vez mais ser o centro da nossa vida, do nosso coração, como nós aprendemos aqui na Canção Nova com o nosso Pai Fundador. A Eucaristia, a missa, é o ápice do nosso dia, o momento mais importante do nosso dia, porque traz como herança essa centralidade da Eucaristia para a igreja que é sustentada, alimentada, a igreja que vivencia a Eucaristia como centro da sua vida e também da sua missão. Eu digo isto porque nós ouvimos agora São Paulo na primeira leitura, falando dessa herança apostólica, Cristo que instituiu, Cristo que deixou a Eucaristia como memorial da sua paixão, da sua entrega, da sua morte e ressurreição, os apóstolos que deram continuidade e o próprio Paulo dizendo hoje, fazendo ênfase às palavras da instituição da Eucaristia, para que a comunidade de Corinto pudessem mais uma vez colocar no centro a Eucaristia, mas também compreendemos, e aí é importante para nós também, e aqui que parte a reflexão da liturgia, da homilia de hoje, que nós precisamos, com o princípio da igreja, celebrar aquilo que nós vivenciamos, celebrar aquilo que nós vivemos, e o que nós vivemos também levar para a celebração. Celebrar aquilo que nós vivemos, celebrar aquilo que nós acreditamos. Essa unidade que precisa existir entre a Eucaristia que é celebrada e a Eucaristia que é vivenciada por cada um de nós. Não podemos desassociar a Eucaristia que nós estamos celebrando, a Santa Missa, com a Eucaristia que precisa ser vivenciada no nosso dia a dia. Porque São Paulo identifica na comunidade de Corinto a injustiça. Porque se celebra a Eucaristia, e nós podemos olhar para trás e reconhecemos a evolução da Eucaristia, a evolução da missa, que até então era vivida como esse ágape, onde as pessoas se reuniam aos domingos para celebrar a ressurreição de Cristo, para fazerem a experiência do ressuscitado, e também fazia-se a experiência de cada um trazer os alimentos, colocar em comum, e ali também
diante daquela partilha, daquele momento fraterno, de amor, de escuta da palavra de Deus, de meditação da palavra de Deus, mas também dessa experiência com o ressuscitado e dessa experiência com os irmãos, assim vai evoluindo a Eucaristia, primeiramente esse ágape, esse banquete que se celebra entre os irmãos em Cristo Jesus. Paulo começa a identificar que está surgindo a injustiça, porque os ricos começam a ter preferência à mesa, e os pobres ficam excluídos, começam a ficarem à margem da Eucaristia, da mesa, do lugar da mesa nessa experiência. E aí Paulo dizendo, olha, Cristo Jesus instituiu a Eucaristia, e nós que somos unidos em Cristo, precisamos não permitir que dentro dos nossos corações, sobretudo dentro do ambiente litúrgico, que aconteça a injustiça. Que o nosso coração, nós que nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, do amor encarnado, do amor que se fez pão, nós que celebramos essa ressurreição, esse mistério pascal, que tem um valor universal, nós não podemos excluir as pessoas. Nós não podemos cultivar no nosso coração injustiças contra os nossos irmãos. Porque começou a separar a Eucaristia da vivência, na prática da vida. E aqui para nós, queridos irmãos e irmãs, é um grande perigo. Porque às vezes nós podemos olhar para a Santa Missa como um preceito, a Eucaristia como um preceito, ou comungar Jesus, claro que é um preceito, mas comungar e participar da missa aos domingos, ou nós que temos como também princípio de vida participarmos todos os dias, ou aqueles que têm o costume de participar da missa todos os dias, ou mais vezes durante a semana, nós não podemos diminuir a Eucaristia em perceber somente como um preceito, que eu vou receber ou participar da Santa Missa e receber a Eucaristia, sem essa compreensão que a Eucaristia é um encontro entre dois corações, e o nosso coração precisa ser configurado ao coração de Cristo. Ou seja, em outras palavras, na medida que nós vamos mergulhando na experiência com a Eucaristia, com o encontro com o Senhor, aquele que é o amor, não pode haver nos nossos corações, participando da Santa Missa, comungando o Senhor, dentro dos nossos corações, injustiça. Não pode haver dentro de um coração de quem comunga Cristo, divisões, sermos promotores de divisão, promotores de injustiça, porque comungando o Senhor, que é amor, que é bondade, que é comunhão. Eu não posso comungar com Cristo, comungar Jesus, aquele que habita dentro dos nossos corações, e ao mesmo tempo ser promotores de uma desunião, promotores de uma divisão, sermos promotores de discórdia dentro dos nossos ambientes de trabalho, de família, de religião. É isso que Paulo está condenando na primeira leitura, essas injustiças que começam a entrar dentro da comunidade, porque comunga-se o Senhor, mas sai da celebração e continuam promovendo injustiça. Continuam promovendo divisões. Porque o que se tornou o centro não foi a Eucaristia. O que se torna o centro é o preceito. E aí nós cumprimos o preceito, e a Eucaristia não tem efeito em nossas vidas. Esse é o grande perigo, que nós como cristãos, que estamos em constante contato com o sagrado, nos acostumarmos com ele, e não mais vivemos uma docilidade que permite que o sagrado seja capaz de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. Vejam a fé deste romano que nós ouvimos hoje no Evangelho. Uma fé que é elogiada por Jesus, de um homem que é pagão, de um homem que está ali para oprimir aquele povo, para ser sinal visível da opressão romana contra o povo de Deus. Mas ele, porque tinha uma estima pelo seu empregado, sabia que Jesus poderia curar as pessoas, porque já rondava a fama de Jesus como um homem que curava, que tinha o poder de fazer milagres. Ele pede que alguém vá falar a Jesus, pedindo para Jesus vir curar o seu amigo, o seu empregado. E Jesus vai. Durante o caminho ele manda dizer, olha, não sou digno, entreis em minha morada, mais uma vez fazendo menção à Eucaristia, nós vamos rezar isso no final, antes de comungarmos.
E aí Jesus elogia a fé dele. Por que Jesus elogia a fé dele? Primeiro, porque é um homem humilde e confia em Jesus. Mas antes de tudo, a fé dele é precedida pela caridade. Ele quer o bem do seu empregado. Ele quer o bem do seu amigo. A Eucaristia que nós comungamos e que nós celebramos, ela precisa necessariamente gerar em nossos corações a caridade. Ela precisa gerar em nossos corações necessariamente uma vida mais virtuosa, nos tornar mais amorosos, nos tornarmos mais justos, nos tornarmos mais misericordiosos, nos tornarmos mais solidários, nos tornarmos mais fraternos uns com os outros, para que essa Eucaristia seja autêntica dentro de nós. A fé deste homem, desse pagão, é elogiada porque está carregada de caridade. Está precedida de um homem que está desejando o bem para o seu amigo. Nós que não somos pagãos, nós que já conhecemos a Cristo, será que o Senhor poderá nos elogiar também da nossa fé que é carregada, precedida por uma caridade? Vejam que o nosso querido Papa Bento XVI disse certa vez, numa das suas catequeses, falando sobre a Eucaristia e a caridade. Ele dizia assim, sobre a caridade cristã: a atenção amorosa dos cristãos em relação a quem se encontra em dificuldade e o seu compromisso por uma sociedade mais solidária, alimentam-se continuamente com a participação ativa e consciente da Eucaristia. Quem se alimenta com fé de Cristo na mesa eucarística, assimila o seu próprio estilo de vida. Quem comunga Jesus, quem se alimenta do Cristo, do pão e do vinho, assimila para a sua vida o próprio estilo de vida de Cristo. E qual que é o estilo de vida de Cristo? O estilo de vida do serviço, atento, sobretudo, aos mais frágeis, desfavorecidos, aos pobres. De fato, a caridade e a justiça cristã é um critério que comprova a autenticidade das nossas celebrações litúrgicas. Repito, a caridade e a justiça cristã comprova a autenticidade da nossa participação na mesa da Eucaristia. Vejam, amados irmãos e irmãs, nós não podemos correr mais esse perigo, esse risco e essa grande tentação de desassociar o que eu celebro com o que eu vivo. O que eu vivo precisa ser celebrado. O que eu celebro precisa ser vivido, para que a nossa vida seja agradável a Deus e nós sejamos um dia também elogiados por Ele. Porque a fé daquele que me comunga, a fé daquele que é consagrado a mim, é uma fé carregada de justiça e de caridade. Isso é fundamental, porque às vezes nós nos tornamos cristãos promotores de injustiça, de divisão. E comungando o Senhor, alimentando daquele que é o amor que se fez pão e vinho, nós precisamos assumir o seu estilo de vida, que é o amor, o serviço e a caridade. Portanto, tenhamos no nosso coração esse desejo de cada vez mais comungando o Senhor, adorando o Senhor na Eucaristia, para assumir o seu estilo de vida, para que assim um dia possamos contemplar a sua face na glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.